resumindo um pouco a minha história, para saber, como é que esse cara veio aparecer aqui para escrever esse livro e tal, né? Então, eu nasci em São Paulo. Em 91, nos mudamos para Guarapari, porque meu pai queria um local tranquilo para a gente viver. E ainda éramos católicos. E em 94 para 95, nós nos convertemos. Fruto de muita oração, fruto da intervenção da DONEP, da Igreja Batista em Guarapari, com o pastor Doronésio. Não sei se vocês conhecem, me converti lá. E meus primeiros passos na fé foram ali a partir de 95. Até que em 98 eu passei e fui para Ouro Preto, estudar a graduação de farmácia lá, a Federal de Ouro Preto. E lá foi onde conheci a minha futura esposa, a atual esposa. Então, só um minutinho. Você é formado, então, em farmácia? Em farmácia, graduação farmácia. Okay. Farmácia e bioquímica. E isso foi em 98. Em 2001, no 5º período, eu caso com a minha esposa. Lá, ainda faltávamos uma parte para poder terminar o curso. E juntamos as nossas mesadas, as nossas bolsas de pesquisa e nos casamos. E em 2002, viemos para Vitória. Foi onde eu fiz aqui o meu mestrado e o doutorado na UFES. Na área de fisiologia cardiovascular. Nesse caminho, eu fui então também sendo professor de várias instituições, Novo Milênio, a Univix, nas pós-graduações na ESFA, na São Camilo, na Unesc, e aí Deus foi abençoando de forma a gente encontrar com muita gente e poder ser um missionário nesse meio universitário. Até que em 2010 eu fui aprovado lá no IFES, no Instituto Federal, como professor aqui em Vila Velha, onde há o curso na área de biotecnologia. Em paralelo, porque eu não sou dedicação exclusiva, trabalho também na UVV para os cursos de medicina e a pós-graduação em ciências farmacêuticas. Neste caminho, eu também fiz seminário teológico, porque precisava aprofundar um pouco mais na palavra, então, em paralelo, concluí meu seminário enquanto meu segundo filho vinha. Essa parte eu não sabia da teologia, legal. Não fiz o seminário, infelizmente não tive tempo de fazer o CETEBS, porque é um curso à noite, então fiz um curso alternativo chamado Palavra da Fé, onde a Igreja da Lagoinha era uma grande contribuinte dos preletores, dos professores que vinham até aqui o Espírito Santo. E aí, concluindo isso em 2013 para 2014, me veio sempre palpitando no coração em meio às aulas. Eu falo, Deus, o que eu li, eu falo, isso aqui eu não posso deixar em branco. Isso tem a ver com a ciência. A literatura coloca esse tema como novidade, mas a Bíblia já trazia a sua essência, embora a Bíblia não seja um livro científico. E aí, humildemente, eu ia fazendo as minhas anotações em casa. Tudo aquilo que eu via uma certa correlação com a área da química, da biologia e da medicina, eu colocava ali descrito. Porque aprendi uma coisa com Jesus, o nosso mestre. Jesus utiliza diversas estratégias para poder convencer você pelo amor da cruz. Então, quando ele falou sobre o jugo, ele não conversou com alguém que era pescador, ele conversou com alguém que sabia o que era um jugo, o que era uma cangalha para ser colocada em cima de um boi. Quando ele falou, vem que eu vou fazer vocês pescadores de homens, estava falando com pescadores, né? Quando falava com a mulher samaritana, olha, eu sou a água da vida, é porque aquela mulher sabia da necessidade do que era verdadeiramente a água. E isso, eu falei, puxa Deus, então me inspira para poder levar a tua palavra de uma maneira diferente, extramuros, e a gente aplicar de fato o que é o conceito igreja, que é eclésia, é chamados para fora. Vamos então expandir o reino. E de que forma a gente pode então falar de Jesus de uma maneira diferente do convencional? Talvez através de um livro, onde até um ateu pode ler e falar, que coisa curiosa, eu nunca soube que a Bíblia relatava tal acontecimento. E que inclusive nos últimos tempos eu tive experiências como essa. Um pediatra, muito amigo meu, mas agnóstico, pegou meu livro e falou assim, tá, eu vou ler e um dia a gente conversa. E aí eu estou um dia passando na UVV de longe, ele, Tiago, por favor. Ele falou assim, rapaz, eu li seu livro. Eu falei, e aí? Aí ele olhou sincero para mim e falou, perguntei, você gostou? Aí ele, não, eu amei. Aí eu falei, e no Evangelho? Não. Nada. Porque médico pediatra há muito tempo, professor da Federal Fluminense, veio para cá já aposentado. E numa fase final da vida ele falou assim, eu não
eu não podia deixar de te parabenizar por essa obra em que você casa a ciência com a Bíblia e me fez despertar coisas da Bíblia que eu jamais tinha ideia. Eu falei, meu Deus, se tudo isso que aconteceu foi para abençoar a vida desse homem, eu já estou com o dever cumprido. E de fato hoje o olhar do ateísmo é visto como um certo ar de intelecto. Aquele que é cristão carece então de conhecimento, carece de reflexões diversas. E eu acho que a gente tem que levantar nossa bandeira mesmo e seguir como Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Nós estamos no ataque. E aí, em face disso, eu preparei alguns slides para falar, ter essa ideia aí sobre um olhar sobre o ateísmo e o cristianismo. Bom, alguma pergunta? Algo? Vamos lá. Sobre a história dele, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre como que veio essa ideia do livro, assim? Teve algum momento, assim, não, eu vi isso daqui na Bíblia, eu acho que eu posso ir por esse caminho. Teve alguma... Teve e foram em diversos tempos diferentes. Chegou um momento que eu precisei fazer anotações à parte e cada vez aprofundava mais no conceito. Buscava literatura médica, falava, de fato. Mas na literatura, a primeira descrição é dita no século XIX, mas a Bíblia, em alguns casos, 2000 anos antes de Cristo, já descrevia aquele relato. Legal. E aí, um dos primeiros que eu me lembro, não sei se você já percebeu, mas quando você vai a uma farmácia, esse nome, farmácia, de farmakon do grego significa feitiço. Feitiço. Mas por que feitiço? Porque os gregos acreditavam que quando as pessoas utilizavam uma substância química e havia alteração de comportamento, não era o efeito propriamente dito do cálice que a pessoa bebeu. De fato, tinha intervenções mediadas pelos deuses. Tanto que todas as pessoas que administravam as substâncias estavam vinculados à religião. Diferente de hoje, que alguém faz medicina e pode ser ateu. Na época, não. Eram pessoas muito vinculadas à religião, à ligação com o pai. O pai, aí de várias formas, né? Poderiam ter vários deuses, enfim. E em relação ao consumo do álcool, a ideia era a mesma. De que quando o indivíduo ingeria, as manifestações dependiam dos deuses. Aí você abre lá em Provérbios capítulo 23, versículo 31 em diante, e vem uma descrição perfeita do que o que são as consequências do consumo do álcool. Quando ele diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho e resplandece no copo. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, ou seja, a mulher que não é dele, e o seu coração falará perversidades, falará bobagens. E é o que acontece hoje, muitos crimes, muitos problemas de adultério acontecem regados ao álcool. Pergunta nas estatísticas do SAMU, quais são os dias mais problemáticos de atendimento? Começa na sexta e termina no domingo. Isso é fato. Aí depois, o texto continua, e estarás no topo de um barco, lá no topo com um mastro. Quem está no topo de um barco, o quê? Tem coordenação motora, é uma propriedade que o álcool também tem. E andando mais um pouquinho, diz assim, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti, efeito anestésico e analgésico do álcool. Quando voltarei a despertar? Ou seja, quando que eu vou acordar de novo? De fato, o álcool tem um efeito indutor de sono. E aí termina com a frase de Salomão dizendo, ainda voltarei a tomá-la outra vez. Falando sobre a dependência, ou seja, a descrição toxicológica do álcool já está cravado na Bíblia há 800 anos antes de Cristo. Se você pegar hoje um artigo científico de 2018, tem as descrições como eu estou falando para vocês, agora com nomes diferentes. O álcool tem efeito hipnótico, o álcool causa dependência, o álcool é extremamente hepatotóxico, cardiotóxico, o álcool despersonaliza uma pessoa, e é o que Provérbios disse, o seu coração falará perversidades, ou seja, em posse do álcool faz o que não deve, né? Então, no caso do álcool virou um capítulo à parte, um capítulo só, é só para descrever a história do álcool, o consumo, essa grande, não digo polêmica, mas a visualização de que Jesus, será que realmente transformou água em vinho?
Será que o conteúdo ali era de fato etanólico? E aí eu fui tocando nesses assuntos, porque geralmente nas igrejas isso não é bem, né? Não é bem esclarecido. Então alguns falam assim: ei, lá, claro que eu bebo. Jesus transformou água o que lá na boda de Caná? Tem jovem amigo seu que faz essa pergunta para você. Quarta-feira eu estava lá no IFES e a aula era sobre biotecnologia, sobre fermentação. E aí eu coloco na imagem uma figura de Noé, bêbado, seminu, com 100 cães de Jafé ao lado. E aí eu falo: que figura é essa? Aí o pessoal começou a falar, mas ninguém falando de Noé, né? Ninguém fala. Aí eu chamo a atenção: olha, o princípio da fermentação é dito já no primeiro capítulo, lá em Gênesis. É mesmo, tal. Mas peraí, professor, uma dúvida. Jesus, então, transformou a água em vinho? E aí é o momento. Falar ou não falar? Vamos para algumas contextualizações. Jesus, quando participa da ceia, era a época do quê? Na época da ceia de Jesus, era a época da Páscoa, que era a festa dos pães ázimos, ou asmos. Ou seja, os pães eram sem fermento. Portanto, o extrato da uva também não poderia estar contaminado. Seria contra os princípios judaicos, tanto o pão quanto a bebida. E se não havia fermento, como produzir etanol? Portanto, naquele contexto, quando eu falo vinho, não é o fermentado. É a mesma coisa eu falar para vocês: nossa, que manga bonita. Que manga você pensou? Que manga? Fruta. Mas se falar: a manga está amassada. Da camisa. Então é o contexto. O vinho na Bíblia é descrito de duas formas: ou é o vinho fermentado, ou é o vinho chamado mosto, que é aquele que não foi ainda fermentado. No caso então, quando Noé bebeu e ficou bêbado, é óbvio, ali era o fermentado. Quando Salomão descreve as características lá em Provérbios 23, ali é fermentado. Quando Nabal bebe, é fermentado. Quando fala lá em Abacuques 2,15, que ai daquele que dá de beber ao seu outro, ao seu amigo, ao seu próximo, é o fermentado. Mas quando Jesus transforma água em vinho na boda de Caná, não é o fermentado. Sabe por quê? Jesus disse lá em capítulo de João: eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus quis na boda de Caná também dizer uma coisa: quando passa água por mim, eu sendo a videira, eu gero o quê? O próprio extrato. Eu gero um suco agora sem contaminação, que não seja fermentado. Ou Jesus contrariaria a sua própria palavra, dando de beber àqueles próximos, como diz lá em Abacuque 2,15. É algo para a gente refletir. Quando Paulo fala: ei Timóteo, tome um pouco de vinho por causa das suas enfermidades, da mesma forma ali não é um vinho alcoólico. É porque a gente sabe hoje que a uva é repleta de substâncias antioxidantes, como o resveratrol, que foi um dos temas nossos que trabalhamos lá na Espanha agora, estudando o resveratrol em distúrbios pancreáticos, distúrbios gástricos. Então veja, em 2018 a gente usando uma evidência de Paulo falando com Timóteo. E as pessoas começam a deturpar a Bíblia para quê? Para buscar suas próprias vantagens. É o que o próprio Paulo disse em Timóteo: olha, no fim dos tempos, eles gostarão das fábulas. Para quê? Para alimentar as suas vis concupiscências, ou seja, os prazeres relacionados à carne. Nós podemos anunciar a palavra de Deus, gente, onde puder e onde quiser, em tempo e fora de tempo. Mas tem muita gente, pastor, que não vai ouvir a palavra de Deus aqui dentro. A forma tradicional de apelo e falar: eu aceitei Jesus, vem aqui na frente, esta é uma forma, não a forma. Não é? Alguns falam assim: nossa, aquele meu amigo, falta pouco para ele aceitar Jesus. Talvez ele já aceitou e você não sabe. Ou ele vai ter que vir aqui à frente e falar: ei, é outra forma de abordagem. A gente vai ter que pescar homens de várias maneiras. E no meio universitário, queridos, a gente tem que se unir cada vez mais. As estatísticas mostram que cerca de 60% dos cristãos que entram na universidade, o último culto que ele participa é o de formatura dele. Peraí, quantos por cento? 60%. 60%? 60%. Dos que entram
se desviam. Sabe por quê? Muita coisa por razões das vãs filosofias. Então, eu estou aqui como uma amostra viva de que, mesmo passando 4 anos de graduação de farmácia, 2 de mestrado, 4 de doutorado, 6 meses de pós-doutorado e ainda uma vida acadêmica de quase 15 anos, já completei 15 anos de docência, é possível não se contaminar com os manjares do rei, manter a firme fé e não ficar escondendo o dado. Muito pelo contrário, é mostrar grande parte dos dados que são ocultados por conta de algumas revistas científicas que são tendenciosas, tentando manter sempre Darwin como o patriarca da ciência, né? Esquecendo alguns conceitos também importantes que o nosso próprio Deus falou e outros também confirmaram. Legal. Vou dar uma pausa aí. É muita informação, né? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer a ele? Sobre a história dele, que ele contou até aqui, sobre essa questão do vinho, né? Você entrou agora nesse assunto. Alguém tem alguma pergunta? Pastor, em cima aqui. É porque está mais fácil para falar. Pode falar, Igor. Você chegou a frequentar a Universidade Federal? Sim, a Federal de Ouro Preto. Legal. E eu queria, assim, ouvir sua opinião em relação... Nada em relação política, tá? É só uma visão que eu tenho daquilo que eu presenciei, não estudando, mas vendo meus colegas relatando isso para mim. A impressão que dá da Universidade Federal, principalmente para aqueles que estão começando, é que aqueles que já estão lá, seja de esquerda ou não, tem uma tendência muito forte a pregar contra a igreja, contra o cristianismo. Sim. Existe alguma influência externa à universidade para que eles façam isso? Nós, por exemplo, a gente viu uma reportagem da USP aí recentemente, falando sobre um encontro interno dos alunos, e eu tenho um fato de uma amiga que faz serviço social na UFES, que vai sair da UFES, porque a pressão em cima dela, ela é do primeiro período, para poder ela sair da igreja, não seja mais crente. Então, eu queria que você desse a sua opinião, enquanto você estava na Federal, se você conseguiu visualizar isso, se esse movimento de esquerda, vamos pensar assim, se ele realmente é muito forte, e se existe pressão externa para influenciar essas pessoas que estão lá dentro, que influenciam os que estão chegando. Sim, boa pergunta. Não quero aqui generalizar todos os esquerdistas, colocando eles como, né? Mas, de fato, este movimento tem crescido. Na última década foi muito grande. E na área de humanas a gente percebe isso de forma mais exuberante. Na área de saúde, na área de exatas, nem tanto. E aí, essa pressão que existe, de fato, não são de órgãos superiores. Isso passa assim, de forma indireta, através dos concursos, aprovando candidatos que têm essa linha de pensamento, isso é uma forma, né? E aí passa-se a catequizar uma nova geração, ensinando como se fosse a única forma de entender o mundo da forma de esquerda. Isso é, de fato, muito evidente nas federais, não somente na UFES, aqui também no Instituto Federal. Aquele que levanta uma bandeira contra e questiona, por exemplo, essa história da inclusão social. Bom, somos totalmente a favor da inclusão social, mas, por exemplo, eu não duvido que em pouco tempo começa-se a pensar também em incluir disciplinas para se ensinar sexualidade, como vi neste ano, pasmem, lá na Espanha, vou abrir um parênteses aqui. Meus filhos estudaram lá em colégio, o colégio lá é trilingüe, você estuda castelhano, galego e inglês e paga R$100 a escola. Nossa. Por mês. E agora em julho minha filha voltaria para estudar o outro período. Acontece que nós viemos... Só para eles entenderem, R$100 aqui nosso seria equivalente a quanto? Eu já converti, 28 euros. 28 euros, R$100. Eu já fiz a conversão, R$100, né? Por um colégio de ponta. Então lá não existe colégio particular, existe um colégio público e um colégio chamado concertado, que você faz uma mínima contribuição, mas irrisória, né? R$100 por mês para poder estudar. E aí, neste semestre, foi pedido aos pais para poder assinalar se aceita ou não que os filhos participem de uma disciplina sobre sexualidade.
Minha filha com 12 anos, se eu colocasse lá o ok, ela iria assistir sobre homossexualismo, o que é LGBT, o que é ideologia de gênero e companhia. Então, esse não é um movimento que apenas avança no Brasil, né? Essa linha exagerada também do feminismo, feminismo tardio, as mulheres lá, por exemplo, tentando alcançar o mercado de trabalho, você não tem nada a ver, pode, ok, ótimo, mas uma busca excessiva para se autoafirmar, por exemplo, o tabagismo lá é enorme entre as mulheres. Se bobear, no dia a dia eu via mais mulheres fumando do que os homens, né, para se autoafirmar. Então é um contexto de sociedade muito curioso. E o nosso papel é salgar essa terra. Nós vamos converter todos? Não, a Bíblia já disse, no mundo a gente vai ter aflição. A aflição, que geralmente é pregada nos púlpitos, é assim: no mundo tereis aflições. Ah, então é o desemprego? Ah, então é a doença? Não, a aflição dita ali por Jesus é o quê? No momento de anunciar a palavra, nós vamos passar aperto, nós vamos passar dificuldade, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo para quê? Para vencer o pecado. Então, o que nós já estamos fazendo aqui é lucro. É lucro, né? Pegaram a ideia, né? Precisa repetir? Vai pegar legal, né? Bom. Porque existe esse apelo muito mundano às vezes das coisas. Jesus disse algo muito mais profundo que a gente passa batido. Então, viver na universidade, combatendo todos os dias essas vãs filosofias, é uma forma de aflição, muito maior talvez do que vencer uma doença em casa. Sabe por quê? Porque se essa doença vier, a gente vai para a glória. Se formos curados, vamos ver a glória aqui. Se não for, vamos ver a glória lá. O caminho é outro, a gente não é mais cidadão desse mundo aqui, não é? Agora, qual é o nosso papel diante das universidades? Eu oro para que muitos de vocês entrem. E talvez a colega, né, que pensa em sair por conta da excessiva pressão, esse é um desejo deles. Agora vamos orar por ela para que ela tente fazer o contrário, embora esse movimento tenha crescido vertiginosamente. Só mais uma. Sim. Vimos ano passado aqui um escândalo de uma criança tocando num artista, né, nu, no museu. Estávamos faltando uma semana para vir embora, e existe uma grande festa no norte da Espanha, a festa da Galícia, e estava eu, minha esposa e meus filhos, a gente passeando numa rua histórica de Santiago de Compostela, e um casal, um rapaz tocando violino e uma moça cantando, tiram a roupa completamente. Imagina, um indivíduo tocando violino nu, e a mulher totalmente nua, andando na rua, e com sinais de... é arte. Entre as pessoas era visto como algo normal? Alguns também alguns achavam curioso, em nenhum momento falou que absurdo, para com isso, não, alguns riam e passavam. Polícia, não vi, e soube que repetiram várias vezes esse evento no meio da rua. Então, para vocês verem assim, quando não há liderança do povo, alguém vai querer tomar a frente. Não existe um local sem liderança. Agora, nesse vácuo, quem é que vai ocupar? A falta de Deus vai gerar tudo isso, queridos. Essa essência nossa que a gente tem do certo ou do não, isso ainda é essência divina, ainda que o indivíduo seja ateu. Quando pergunta para um ateu, o que você acha sobre a pedofilia? Ele fala, um absurdo. Peraí, porque já tem uma essência nele. É a essência de uma justiça que ele não precisa estudar. É óbvio que é um absurdo, mas já existe um movimento na Espanha também para liberar a relação. Qual o problema de uma criança com 10 anos se relacionar com um adulto? Eles se amam. Estamos chegando no final dos tempos. Okay. Mais alguém tem alguma pergunta? Podemos seguir? Jales, só um minutinho. Isaac, você passa para ele, por favor, o microfone. É bom que todo mundo consegue escutar. Boa tarde. Uma pergunta bem simples. Qual a taxa de professores, tanto de Instituto Federal quanto de Universidade Federal, que o senhor conhece, que são evangélicos? Vamos mudar a palavra evangélico ou cristão? Porque aí senão a gente... Evangélicos mesmo, né? Do meu cenário,
onde vivo aqui, UFES, IFES, porque tem esse livre acesso, vamos colocar menos de 10% são evangélicos. Menos. Qual o motivo? Existe algum motivo e por que essa taxa tão baixa de evangélicos dentro da academia? Porque são os professores que, de certa forma, ditam aquilo que é produzido e o que é produzido, como deve ser produzido, a partir das instituições, como CAPES, CNPq, essas coisas. Sim. Então, são professores que ditam o que deve ser feito e como essa produção é caracterizada como sendo de excelência ou não. E como conectar isso, essa questão desses professores, que existe uma taxa tão baixa de professores universitários, com o fato de que 60% dos cristãos que entram na universidade acabam se desviando. Ok. A palavra universidade quer dizer multiversidade de ideias e, na verdade, o paradoxal é que isso não acontece. Por exemplo, se alguém for falar sobre criacionismo nas universidades, ele é visto como... espera aí. Embora existem correntes que estão aumentando muito no Brasil, como a chamada TDI, a Teoria do Design Inteligente. E aí muitos evangélicos estão se agrupando. Então, eu acredito que haja também uma certa diáspora dos professores. Alguns que podem até ser evangélicos e às vezes encontro no meio das igrejas, em alguns momentos em cultos onde eu vou e tal, Tiago, eu sou membro dessa igreja, eu nem sabia que o indivíduo era cristão, né? Então, talvez minha estimativa de 10%, vamos botar 15%, 18%, tá certo? Culpar um aluno que se perdeu no meio da universidade porque ele não foi ensinado por professores evangélicos, eu acho isso ainda pouco importante. De fato, uma geração que houve um professor cristão desde os seus 15, 16 anos, ele pode ter um norte bem diferente de vida. Deus me deu o privilégio agora, nesse semestre, eu estou dando aula para o pessoal do primeiro ano do ensino médio no IFES e dou aula no doutorado da UVV para gente que é mais velha que eu, tem cirurgiões, pediatras, cardiologistas. Então, sabe o que eu vou notando? Eu faço praticamente as minhas aulas no laboratório. Eu vou percebendo que as lacunas da falta de Deus, elas são na mesma magnitude, mas talvez aqueles até o final. Só que o que já passou pelo final, ele já vem todo quebrado. Ele já sofreu porque ele já separou 3 vezes, ele tem depressão, ele sofre de um monte de problema, mas tudo por quê? Por escolhas erradas. A Bíblia diz em Eclesiastes que o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. O acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. E tem muitas coisas que a gente, quando não acorda na juventude, quando não fala, não, isso eu não faço, já começa a levar um monte de problema para a idade futura. Aí a família comprometida e um monte de coisas. Então, assim... É uma bola de neve, pessoal? Bola de neve. Bola de neve. Então, assim, me vejo como um missionário em relação ao IFES. Eu vejo, assim, os meninos de 15, 16 anos como uma pedra bruta, que ali sim, ali eu vejo mais chance de poder mostrar, olha, dá para fazer um trilho bem bonito na sua história, mas honre a palavra de Deus, honre a Deus, não se envolva com o álcool e companhia, né? Uma campanha recente da Espanha é 0 de álcool para os jovens, abaixo de 18 anos, 0 de álcool. Isso não é campanha cristã, não. Já estão percebendo do governo, as campanhas nas farmácias com folders, com palestras, dizendo, quer pegar informação, vem aqui aprender sobre o álcool. Não se envolva, porque o índice só tem aumentado, né? E trazendo sequelas terríveis. Não sei se eu consegui te... O pastor José Bernardo, da AME, ele, a partir das pesquisas que ele tem feito, ele fala que a maioria das pessoas se converte durante a adolescência. Então, já que a maioria das pessoas que se convertem na adolescência
nós poderíamos afirmar que seria muito mais fácil nós investirmos no ensino médio antes ou durante a adolescência, antes desse adolescente ir para a faculdade, do que já investir na faculdade? Quando você fez essa pergunta, não sei se vão bater em mim, mas foi de um congresso que a gente participou também lá agora, enquanto estávamos na universidade, nos finais de semana nos reunimos com o povo da igreja, e num congresso batista da Espanha, um pastor comentou a sua pergunta. Eu vou apenas dizer o que ele disse, e vocês vão refletir, não vou nem colocar aqui a minha opinião. Ele disse o seguinte: por que as igrejas investem tão pouco nos adolescentes e nos jovens? Por que a igreja hoje tem um foco assim maravilhoso para as crianças? Não, porque a criança instrui o menino que deve andar, pois quando crescer, aí o menino vem cantando sobre as muralhas de Jericó, cantando sobre a Arca de Noé, é tudo bonitinho, beleza, isso aí está ótimo. 8, 9, 10 anos, aí quando chega do 11, 12, é menino problema, 12, 13, problema, 14, 15, mas isso dito por ele, as igrejas valorizam o cuidado com as crianças, porque quando vem a criança, vem os pais, isso é fonte de renda para a igreja. O jovem, geralmente é um jovem, ele é caro, porque ele não tem renda ainda, não é? Ele é, entre aspas, o mais rebelde, é o que pergunta mais, é o cara da Inquisição. Falou assim: não, peraí, vamos mudar isso aqui, não. Então, quer dizer, existe essa frase de parênteses, esse momento de parênteses, que louvo a Deus que isso não seja realidade em Guaranhuns, na minha igreja, mas de fato que nós vemos incentivos muito fortes na área infantil, isso eu não tenho dúvida, mas que isso não é proporcional nas fases futuras. Então, esse momento do jovem, do adolescente, eu concordo muito com isso, porque, meu Deus, quando eu olho para trás, esse cenário aqui hoje, num sábado, 4 da tarde, isso aqui não é comum. Na minha época em Guarapari era, onde eu fui instruído, caminhava com todo mundo junto, 95, 96, 97, não tinha nada de celular, nada disso, combinava praticamente uma semana antes, ligando um para cá, e aí nós vamos aonde? Pregar na praça? Nós vamos hoje ler a Bíblia, ou então assistir um filme juntos, mas o povo sempre junto, unido, e que até hoje a gente tem saudade daquela época, daquele, né? Que, ó, você deve ter vivido esse, sim. Mas cada vez mais que a gente invade os grandes bairros, as grandes cidades, isso mingua, porque é o ativismo excessivo que passa também a esfriar as pessoas. Fulano, você vai lá no culto no sábado? Fala, mas o que vai ter lá? Vai ter alguma coisa diferente? A igreja sempre é obrigada a quê? A colocar sempre uma coisa nova para quê? A nova para poder chamar, calma, quem é o alvo? De fato eu faço assim para chamar o cara que está nas adjacências, mas você que já come do pasto, por que está querendo coisa diferente? Então o pasto está baixo, a grama está baixa, né? Então você está certíssimo. Se nós não investirmos em novos Josués, os Moisés vão morrer e não vai haver a próxima geração que vai dar continuidade à palavra. Eu não preciso nem exemplo só de palavra. Pega o exemplo, por exemplo, das mocinhas aí de 12 a 16 anos, se ficam acompanhando a mãe na cozinha. Pergunta para as moças aqui, já aprenderam a cozinhar com a sua mãe? As mães podem ser eternas, mas não vão estar com você aqui o tempo todo. Agora, olha só, aquele pão de queijo, aquele bolo que sua mãe faz, se você não aprender agora, não ficou na receita. Então você vai olhar para ela e falar assim: que saudade do bolo da minha mãe e da minha avó. Passou. E quem vai ensinar de novo? Acabou. Não tem continuidade. Quando Moisés falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Agora você imagina, Josué já acompanhando muita coisa do cara ali. Falou assim: olha, ainda vou ter que esforçar mais. Rapaz, é muita coisa.
Mas não é uma passagem de bastão, fala, toma que agora é seu. É igual na corrida, né? Naquele momento da troca, vai ter um momento que os dois vão ter que correr na mesma passada para pegar o bastão. E o que tem acontecido? É o jovem hoje que abre a boca e fala, o que vai me alimentar hoje? Vai alimentar. E aí os pastores estão envelhecendo. Na minha época, quando eu olhava nas igrejas assim, nossa, quantas pessoas que vão ser pastores aqui em potencial. É o mesmo cenário de hoje? É o mesmo? Não é. Pensar nisso. Muito bom. Fala, Deus. Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Vocês são ansiosos, né? Eu tinha mais uma pergunta, mas vou deixar então para depois. Pode seguir. Amém. Então, nessa história do olhar do ateísmo e cristianismo, todo cristão, de fato, tem no seu coração a ideia da honestidade intelectual. Tem coisas na Bíblia que não é tão fácil de explicar, é verdade, e a gente tem que assumir isso. Agora, na mesma ideia que a Bíblia não explica muito bem, é a mesma coisa se você pega seu celular e fala, deixa eu ligar aqui para o fulano, peraí, me explica como é que esse aparelho conecta com o outro. Você teve que entender de onda eletromagnética, de radiofrequência, de placa-mãe, nada disso, mas você desfruta do celular todo dia. É engraçado que quando a gente quer desfrutar, mesmo sem entender, você aproveita, mas no momento de questionar, cria um monte de obstáculo para dizer, não, isso não vale a pena. Vários medicamentos que você já tomou, alguém aqui já tomou, por exemplo, deixa eu ver, ibuprofeno? Quantos sabe aqui como que ibuprofeno atua para inibir a dor? Só sabe que passa dor. Passou a dor. Entenderam? Ou seja, querem o remédio, não importa como funciona, mas é curado. Mas veja que a própria palavra não incentiva essa fé como os ateus acham que é uma fé cega, uma fé sem sentido. Uma fé sem sentido é chamado fideísmo e não fé. Vamos imaginar a gente aqui numa cena de incêndio, fumaça até no topo, igual lá na Uzi Minas agora que estourou o negócio lá. Imagina, todo mundo na Uzi Minas, monóxido de carbono, aquela fumaça preta, e você, gente, para onde nós vamos? Acabou a luz, para onde eu vou, um cotô, e aí de repente aparece na porta um cara com um monte de listra amarela, um capacete, máscara, uma luva grossa, e o cara só fazendo assim, ó. O que você faz? Você para e fala assim, aqui, que diploma você tem? Quem é você? Não, você já associa rápido, bicho, esse cara é um bombeiro. 2, esse cara já estudou muito e sabe como é que é a rota de fuga num incêndio. Eu vou o quê? Segui-lo. É diferente chegar uma mulher doida e falar, aqui, vamos entrar aqui, ó, no outro calabouço aqui, que aqui deve ter menos fumaça. Deve ter, você vai seguir ela? Não, isso é fideísmo. A fé que nós exercemos é o seguinte, como eu já sei que esse bombeiro já salvou muita gente, para mim segui-lo vai ser muito fácil, porque eu sei que ele tem a rota para me tirar da morte. Estão entendendo? Então, quando eu mostro essa imagem da ressurreição de Cristo, se você reparar lá em Lucas, capítulo 24, versículo 11 e 12, diz assim, mas eles acharam o que as mulheres estavam dizendo era tolice, não acreditaram. Você imagina, Jesus tinha falado que ia restabelecer o templo em 3 dias, mas ninguém pegou, ninguém achava que era uma ressurreição como aconteceu. Tanto que no caminho de Emaús, como é que foi? Né? Os discípulos andando, Jesus atrás, falaram, rapaz, não está sabendo não. Bicho, o cara sumiu, cara. Vamos comer, aí na hora de partir o pão, que falou, essa forma de partir o pão é diferente, você é o Jesus, né? Aí, não acreditaram, porém Pedro se levantou e correu para o túmulo. Pedro, embora não acreditasse, o que ele foi fazer? Conferir. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que tinha acontecido. Mudou. A partir da evidência, muda o comportamento. A partir da evidência, muda o raciocínio.
Acontece que hoje, quando se fala sobre evolução, e fala, estamos cheios de evidências, me mostre. Em julho do ano passado, fui pela primeira vez naquele Museu do Amanhã, no Rio. Alguém já foi? No museu? É lindo, não é? Mas a arte e a cultura às vezes tentam cegar a gente, sem querer, por uma mensagem subliminar. Então tem uma cúpula linda, e um filme que passa 360, e aí mostra-se uma expectativa da geração da vida. Então no começo mostra assim muito vento, depois mostra uma associação de moléculas, aí vem uma lava quente, aí vem um resfriamento, junta mais moléculas e de repente a formação de células, como se isso fosse ciência. Não há em nenhum laboratório, nenhuma evidência, meu Deus, estamos tão longe disso, de produzir uma célula, de produzir uma bactéria. Eu vou até além, de produzir um vírus, que vírus nem célula é. Estamos muito longe disso. Mas se coloca nos livros uma árvore, de que todo mundo veio, então, das bactérias, e depois fomos diferenciando, aí vieram os primatas, e nós aqui somos, meu Deus, nós, parentes, é muito longe, gente, a nossa capacidade intelectual, meu Deus, né? Tem até um vídeo interessante do Ariano Suassuna, dizendo, vamos pegar aqui um prendedor de roupa. Eu não vou nem chegar na quinta sinfonia de Beethoven, não. Vamos comparar só um prendedor de roupa. Quando que um macaco poderia fazer isso, né? Cadê os seres de transição da evolução? E outra, se houve de fato evolução, macho e fêmea, e se o macho veio primeiro, ficou esperando a fêmea até ela diferenciar, ou foi todo simultâneo? É engraçado que alguns olham para a Arca de Noé como se fosse assim, que absurdo, achar que todos os animais entraram na forma de casais na arca. Isso é, querido, em cada célula nossa, que somos formados de 100 trilhões de células, agora mesmo está acontecendo uma coisa chamada síntese proteica. A produção de proteínas é feita aminoácido por aminoácido. Então vou pegar aqui e fazer uma analogia da proteína álvaro. A proteína álvaro seria o aminoácido ALVARO, tudo organizado. Aí forma a palavra álvaro. Só que a proteína é mais complexa ainda, porque não é só a linha álvaro, ela tem que ter uma estrutura tridimensional álvaro. E que se mudar um pouquinho da estrutura tridimensional, doenças terríveis acontecem. Por exemplo, o Parkinson. A doença de Parkinson é causada por uma proteína que foi feita errada. Quem aqui tem Parkinson? O que quer dizer isso para nós agora? Que se não há disfunção é porque as minhas sínteses de proteínas relacionadas ao meu controle motor estão funcionando muito bem, e é aminoácido por aminoácido entrando, não é arca, é no ribossomo 80S, passando um a um. E isso não é só em uma célula não, são em todas 100 trilhões. Só da meu? Não, do seu. Fruto do que? Da aleatoriedade? Pelo amor de Deus. Ok? Então vamos juntos nisso. Bom, quando Jesus encontra Pilatos, João 18:37 diz assim: tu dizes que eu sou rei, Jesus falando, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, olhando para Pilatos, hein? Jesus disse, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Alguém lembra o que está escrito no próximo versículo? Quando Pilatos acabou de ouvir isso de Jesus, Pilatos vira as costas e faz assim, e o que é a verdade? Eu não acho pecado nele, eu não acho problema nele nenhum, mas a frase de Pilatos foi, e o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a Bíblia, a vida. Aqui ele fala, eu vim testemunhar a verdade, e eu acho que essa nova geração de universitários faz isso.
vira as costas e pergunta: e o que é a verdade? Não põe Jesus no trono para entender as coisas. Não põe Jesus no óculos para entender a nossa cosmovisão. Aí começa a botar óculos de várias formas para tentar entender as coisas. Então, de fato, as evidências existem, mas tem que passar pela cosmovisão cristã. E as coisas se encaixam, tá? O interessante é que é como montar um quebra-cabeça. Você já comprou um quebra-cabeça de 1000 peças? 500? Já é um negócio. Não dá para montar mais ou menos e falar assim: vamos guardar, amanhã a gente continua. Você deixa na mesa, é ou não é? Agora, você que começou o quebra-cabeça que você está montando, primeira coisa, você deixa a capa no lado, né? Para começar a sempre ficar acompanhando. E por qual peça você começa? Pelas quinas. Entender Cristo é a mesma ideia, é começar pelas quinas. E talvez nós vamos encontrar com Cristo cheio de buraco ainda, que você e eu não conseguimos montar do quebra-cabeça. Mas sabe uma coisa? Na minha mente já tem a imagem completa, que é da capa. Eu, pela minha limitação, não monto. Eu, nem você. Então aqueles que querem, eu só aceito a Cristo depois que todas as peças estiverem muito bem encaixadas. Querido, você não vai formar em nada aqui na terra, nada. Se você esperar saber tudo para fazer alguma coisa aqui na terra, nada você vai fazer. As meninas aqui que terminaram nutrição, com 4 anos, é suficiente? É um começo. Pessoal da química, estou vendo aqui um ex-aluno meu. Olha lá. Seu nome é? André. André faz química, né, André? André, o cara sabe diagrama de Linus Pauling, ele sabe separar ali os elétrons, os orbitais. Eu amo quando um químico fala sobre orbital. Já ouviu falar? Orbital S, P, D, F, que lindo. O que é um orbital? O conceito de orbital na química é a região mais provável de encontrar um elétron. Região mais provável. E o químico fala: minha área é exatas. Você está trabalhando sempre com probabilidade para ver se ali encontra o elétron. Aí bota no quadro para você uma caixinha com uma setinha para cima, uma setinha para baixo, dizendo spin. Embora o professor de química que está escrevendo para você o spin, ele nunca viu um spin. Ele nunca viu um átomo. Está vendo como são as coisas? Então, quando a gente quer, achar que está do domínio das coisas, eu vou falar: baixa a bola, porque a gente se enquadra no que diz em Isaías 40. A gente cabe na palma do nosso Criador, porque tudo subsiste com Ele, por Ele e para Ele. A formatura sua, que você sonha aqui, a irmãzinha ali falou que o sonho dela é fazer medicina, a outra fazer direito. Sabe qual é o cenário nosso? Quando nós formamos, é como se estivéssemos prontos para ser, pastor, um encanador. Sou um encanador, beleza? Sou um encanador. Aí falou assim: então vamos agora trabalhar encanador? Ele falou: vamos. Bota ele no carro. Onde a gente vai? Tranquilo. Pega um avião agora aqui e pouso lá em Foz do Iguaçu. E eu levo o encanador formadinho, estudou um pouco nos Estados Unidos, na Europa, o cara sabe muito sobre encanamento. Aí eu boto as vendas nos olhos dele, lá no aeroporto de Foz do Iguaçu, e levo ele de carro até as cataratas, e abro. E aí quando ele vê aquela garganta do bicho ruim, assim, que é o nome, garganta do... Aí fala: começa a encanar. Aí fala: por onde eu começo? Por onde? E quanto mais a gente vai estudando nessa terra, a circunferência de fato só aumenta de conhecimento. Nossa, que legal. O que era uma bola de ping-pong já é uma bola de handball, já vai ser uma bola de vôlei, uma bola de basquete. Aí você fala: nossa, daqui a pouco é aquela bola de pilates. É ou não é?
Só que sabe o que a gente sabe, pastor? O que a gente sabe é só o comprimento da circunferência, é só a parte de fora, porque a área da bola, o Pierre ao quadrado, eu não sei. O 2 Pierre eu sei. Lembra de calcular isso? Calcular o comprimento da circunferência é 2 Pierre, calcular lá dentro é o Pierre ao quadrado. Então, quanto mais a gente vai aprendendo, mais ignorante a gente fica. Abre depois lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 30, que diz, Provérbios 8,30 diz, a sabedoria é um aluno de Deus. É um aluno de Deus. Em Colossenses 2,3 diz que toda fonte de sabedoria e conhecimento vem do nosso Criador. Então a gente baixa a bola, reconhece e sabe que a gente está aqui de passagem, vamos aprender o que for necessário para viver, mas a cruz é o que caminha do meu lado da grande foto do quebra-cabeça. A cruz cheia de sangue, cheirando novinho, que é o que me limpa todos os dias, né? Sem merecermos, graça sobre graça, graça sobre graça. Tiago, Oi. deixaram um pouquinho para você de água? H2O. Ah, já de H2O. De H2O aí, tá? Agora vocês gostaram, né? Agora eu falei que Já está aprovado em química geral. Deixaram um pouquinho de H2O para você ali. Aliás, H2O, Ai, meu Deus, o termo hidrogênio e oxigênio só foram classificados no século XVIII. A água já existia, a gente que dá nome para o hidrogênio, para o oxigênio. Engraçado, né? Ele falou assim, não, Jesus podia ter dado outro nome, mas a água sempre foi água, com suas características maravilhosas, nos seus estados sólido, líquido e gasoso. Quando um jovem te pergunta assim, peraí, mas como é que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Ele falou, querido, como é que a água é gelo, vapor e água ao mesmo tempo? bugou agora. Tudo não é água? Entendeu? E eu amo ver o que Jesus fez para poder explicar os contextos da época. Voltando à história do jugo, gente, o jugo, eu pude ver nessa viagem o que era um jugo ao vivo, o jugo usado no século 10, 11. As cangalhas eram muito bem trabalhadas pelas famílias. Então, hoje, se é um status ter um carro, para falar, o carro da família, na época era a cangalha. Então, este jugo, quando eu via de longe, eu falava, aquele jugo é da família do Álvaro, jugo do José. E para se treinar um boi, se colocava um boi muito experiente e outro boi novato. O boi experiente levava 90% da carga, o boi novato só 10%. Então, o fardo para ele era leve, o meu jugo vai ser suave e o meu fardo leve. Isso era muito comum da época. O cara que caminhava todo dia com boi, fazia esse processo, quando ele ouviu de Jesus, ele falou, peraí, mas então quem vai ser o boi pesado? Quem vai carregar a carga? A resposta já estava embutida na comparação. Jesus seria o grande experiente, deixando levar a carga para o mais novo. Gente, alguma pergunta até aqui? Você pode seguir? Tranquilo? Vamos lá. Pedro diz, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, e estejam o quê? Sempre preparados para responder com mansidão. Aí outra coisa, viu, jovem? Com mansidão, não é com ironia. Que tem hora que você perde a discussão porque você foi altivo. Aí você está contrariando o que o próprio Salomão nos diz, a palavra branda espanta o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Então quando alguém fala assim, mas espera aí, então quer dizer que Deus, ele fala assim, você não está entendendo, varão. Um dia você vai entender, o dia que você tiver chance de não ler a Bíblia, como é que... Aí não, já perdeu. Você encontra algum momento que Jesus fez isso? Você não leu o Velho Testamento? Jesus tratou cada um de uma forma muito peculiar. No momento que ele precisou chegar mais profundo, ele sabia
que quem conversava com ele tinha conhecimento da palavra. Por exemplo, com Nicodemos. Vai lá em João 3. A conversa foi à noite, já foi mais intelectual. E o famoso versículo dito, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse versículo foi um papo muito cabeça com Nicodemos. Mas versículos antes, Jesus fala, por exemplo, sobre a serpente que Moisés levantou no deserto. Onde que Jesus falaria da serpente com Jesus no deserto com a mulher samaritana que estava buscando água meio-dia? Jesus com a mulher samaritana fala, ei, você está aqui, se você beber da minha água, você não vai ter sede de novo. Entendem? Pastor, Oi. posso fazer uma pergunta? Que não ficou claro para mim, não sei se ficou claro para o resto do pessoal. Sim. Que o senhor falou da Arca de Noé, que entrava um casal, e eu estava me lembrando que na minha casa da minha avó, não sei se o senhor já viu, tem aquele quadro que tem a Arca de Noé e tem sempre um casal de animais entrando dentro da arca. Sim. Aí eu queria saber do senhor se era realmente assim que aconteceu, um casal de animais entrando, e queria saber por que eles não deixaram o mosquito de fora. Mas... É isso que eu queria saber. Como foi ali? Alguns questionam primeiro já em relação à arca, sobre o tamanho dos animais, e os dinossauros como é que ficariam, e as girafas com pescoção enorme. E aí a primeira pergunta que você vai fazer para a pessoa é, e peraí, você desse tamanho, como ficou na barriga da tua mãe durante 9 meses? Porque a Bíblia não fala que eram todos adultos. E o porte médio de todos os animais, a média de tamanho, era como se fosse uma ovelha. E fazendo o cálculo para o número de espécies da época, tinha espaço de sobra, inclusive para os mantimentos, que duraram muito bem aqueles 40 dias e 40 noites, e depois esperando a água para poder baixar. Se foi essa entrada extremamente orientada, eu não duvido de que Deus orientou os animais para fazerem isso, até porque se seres vivos são orientados, inanimados são orientados, como eu falei, das proteínas, quanto mais seres vivos. Deus poderia ter usado diversas estratégias, por exemplo, com o uso de feromônios, que conhecemos hoje. O que são feromônios? São substâncias que os animais exalam para atrair. Atrair o quê? Deixa na sua casa, quer ver um exemplo? Deixa na sua casa, não precisa ser nem animal complexo não. Deixa um alimento assim meio azedando, fora da geladeira. Sua casa que nunca teve mosca começa a chegar. E como é que esse bicho veio tão longe? Por que um cachorrinho fica cheirando o negócio do outro na rua aí? Você já viu? Você sabia que a cadela secreta uma substância que é altamente atraente para o macho? Porque a cadela não fala, ei, estou no cio. Dá piscadinha. Não, ela produz uma substância que é natural. Quer ver aqui? Quem tem irmãs? Quem tem irmãs aqui? Quem convive muito com a irmã, então convive muito com a mãe, vocês menstruam na mesma época. Se não acontece isso na sua casa, aí é um sinal, vocês convivem pouco. Aí as mulheres que são muito amigas, convivem muito juntas, o ciclo menstrual é muito regular e próximo uma das outras. E isso ninguém diz para o outro, são feromônios que nós produzimos. Ok? Então, os detalhes não sabemos, mas a ideia de que não cabia na arca, furada. Legal. Faz a pergunta ali. Tá ligado? Aí. E tipo assim, questão da arca. E tanto animais que não conseguiam sobreviver ao clima daquele lugar, por exemplo, um pinguim. O pinguim não foi andando, eu não acho que o pinguim foi andando até a arca, né? E ele não respira embaixo d'água. Excelente pergunta. Ou as plantas e até mesmo bactérias e algas. Você só está com um problema a pergunta é que ela revela uma situação anacrônica. Como é que é o teu nome? Gabriel. Então vamos lá, Gabriel.
Isso eu estou usando só você como exemplo, viu? Mas, olha só. Minha pergunta para você agora é: quem descobriu, ou onde foi descoberto o ouro no Brasil? Em que região do Brasil? Fala todo mundo. Hein? Tem até a música do Djavan, né? Pai e mãe, ouro de Minas, não é isso? Falei, mas que pergunta óbvia. Mas calma aí. O ouro foi descoberto no século XVIII. Já era explorado no século XVII. E naquela época nós não tínhamos a divisão dos estados como temos hoje no mapa do Brasil. A divisão era feita pelas capitanias hereditárias. Então existia a capitania do Espírito Santo. Ouro Preto, Mariana estão na linha do Espírito Santo. O ouro foi descoberto no Espírito Santo. E aliás, essa grande barreira verde da Mata Atlântica até hoje é resquício de quê? De uma proteção que na época Portugal fazia para não deixar escoar o ouro por aqui, senão ia ser um problema louco. Então tudo descia lá pela Estrada Real até o Rio de Janeiro e de lá partia o ouro em direção à Europa. Então veja que a pergunta ela é anacrônica. Da mesma forma para a Arca de Noé, a gente olha para o cenário e imagina que a Terra tinha o mesmo formato de hoje. Não. A maioria dos geólogos que é estudioso sobre a Arca de Noé, eu posso passar diversos livros para vocês, links sobre esse assunto, afirmam que a Terra estava toda acopladinha na chamada Pangeia. Lembra da Pangeia? E que foi através do dilúvio dessa grande catástrofe que houve a separação, e que não foi ao longo de bilhões de anos. Se você olhar na palavra, o problema do dilúvio não foi água que veio só de cima, ela veio de baixo. Então houve movimentação das placas, tanto que as placas movimentadas em alguns momentos geraram rugosidades. Repara qual é a cadeia de montanhas mais expressiva de toda a América. Ela começa onde? Chile, vai até os Estados Unidos, toda a costa. É porque estima-se que diante dessa evidência as placas arranharam, e como se fosse um enrugar de papel formando as cordilheiras dos Andes. Legal. Interessante, né? Já falaram para vocês, por exemplo, encontrarmos conchas no interior do Piauí? No interior do Piauí tem registros de fósseis de animais marinhos. Subindo o Everest, encontraram também fósseis de peixes. O dilúvio aconteceu. Quando a gente encontra um fóssil, como se fala nos livros, de que o fóssil morreu no mar, aí o fóssil foi descendo, a baleia foi descendo, caiu no solo, e aí a terra foi cobrindo a baleinha. Me fala, por que isso não acontece hoje? Por que a gente não vê uma baleinha que vai enterrando? Gente, em questão de horas, ela é totalmente destruída por outras caças, é fonte absurda de carne. Os fósseis, quando são encontrados, eles estão vistos numa situação de movimento, como se fosse um print screen da tela. Ninguém morreu, numa situação, não, era de movimento. Um animal em cima do outro. Como? Como que um animal em cima do outro fica fossilizado? Ok? A evidência existe, a interpretação que é o problema. Então a ideia, será que o pinguim veio? Querido, se toda a Pangeia estava como uma placa só, a movimentação desses animais aconteceu ao longo de todo o trajeto, de toda a superfície terrestre. E tipo assim, o Noé ele desembarcou, já tinha feito a divisão lá, né? Tudo bem que não estava que nem hoje em dia, porque está em constante movimentação. Mas em 40 dias ainda devia estar muito movimentado. O Noé desembarcou no lugar e os pinguins foram andando para o Polo Norte. Ok, a pergunta dele procede. Falou assim, mas peraí, mas o pinguim, por que a gente só vê hoje o pinguim nas regiões dos polos? Não é? De fato, também houve alterações climáticas importantes. E de fato, pode ter existido uma série de pinguins que estavam na região desértica
da África, mas pela sua característica, aí sim, aí houve seleção, certo? Mas não que um peixe virou depois uma ave, a ave o primata e o primata a gente. O que pode ter havido é, de uma mesma origem, de um gênero, uma ave pode ter se diferenciado num subtipo. Isso se chama microevolução. Isso é bem aceitável, a microevolução. Da mesma forma, por que os africanos são mais negros do que os noruegueses? Já pensou se fosse o contrário? Um monte de norueguês, branco, galego, do olho azul, na região de Marrocos, Argélia, Congo, Sudão. E todos os negros na Suécia. Não, peraí, então tem alguma variação do ambiente. O ambiente determina a expressão de genes que pode, inclusive, se perpetuar nos seus próprios filhos. É como se nós tivéssemos uma biblioteca do IFES, olha lá, um exemplo, a biblioteca do IFES, beleza? Lá tem livro da área de biotecnologia, tem livro de química, livro de matemática, beleza. Mas que curso você está fazendo? Você não vai abrir um livro lá de toxicologia. Não acredito que você abra esse livro. Mas por quê? É o teu interesse. A biblioteca existe. A informação a ser buscada depende da necessidade. Aí, de fato, se aplica um pouco a ideia da lei do uso e do desuso. Quantos aqui sabem 10 números de telefone de cor hoje? Isso não é fácil. Olha lá, 10. Só que na nossa época, anos 90, todo mundo andava com a caderneta no bolso, anotadinho, e eu não sei o da minha filha. Mas por quê? Será que a gente ficou mais burro? Não, nós nos adaptamos a uma necessidade que nesse caso não é interessante. Agora, e quantas senhas sabemos de cor? Está vendo? Então a gente é acessado para algumas coisas e desacessado para outras, certo? Então, querido, o que se acredita muito entre os criacionistas é que, de fato, dentro da arca não tinha todas as subespécies. Por exemplo, cão, então tinha poodle, pitbull, rottweiler, pastor alemão. Não, de que havia ali o chamado canes familiares, e que depois, ao longo da distribuição na terra, você vai ter mais pastor alemão aonde? Não é pastor, né? É alemão, Alemanha, frio, então muito pelo, ok? Um chihuahua, ok? Então na região da Índia, e assim vai, ok? Vai se adaptando ao meio, e essas microevoluções acontecem em períodos muito curtos. Legal. Pode avançar aí nas suas imagens. Sim, essa é uma frase muito dita entre os jovens. Fulano, vão na festa lá hoje? Eu falei, não, velho, hoje não. Aí falou, carpe diem, doido, carpe diem. Tem até uma farmácia aqui em Vitória, é de uma amiga minha, ela teve a infelicidade de botar o nome carpe diem. Mas por quê? O carpe diem da época literária quer dizer o seguinte: viva a vida, porque você não sabe o que vai acontecer, aproveita. Só que este termo em latim, ele tem um fundo importante. Foi na época da grande pressão dos romanos, quando invadiam as terras, e aí vinha a fome e provavelmente a morte, se não houvesse obediência ao Império Romano. Então a ideia era assim, carpe diem, porque a gente não sabe se amanhã está vivo. E aí hoje um jovem de 16 anos fala, mãe, deixa eu ir para a festa, é quarta-feira, a gente quer ficar lá até umas 3 da manhã. A mãe, que isso, filho? Não, você tem uma vida pela frente, você vai estudar. Não, mãe, carpe diem. Entendeu? Que não se aplica, ou seja, é uma frase anacrônica. Então a ideia de viver até o esgotamento tem base bíblica. Por que o povo vive até o esgotamento? Olha lá, Paulo disse em Coríntios, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É por isso que no mesmo capítulo Paulo fala assim, se Cristo não ressuscitou,
Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E é verdade, nós estamos perdendo tempo aqui. Se Cristo não é a essência da ressurreição, se Cristo não faz parte da sua história eclesiástica, está tudo errado. O interessante é que o mesmo Paulo chama Jesus do último Adão. Se Paulo classifica Jesus como o último Adão, é porque teve o quê? O primeiro. E você duvida então do primeiro Adão? Se você duvida do primeiro Adão, também você está acreditando que então o homem não teve intervenção divina, foi... Aí você começa a ter confusão, porque você quer acoplar a evolução na vida de Cristo. Isso é um problema grave, porque se você acredita que é tudo evoluído, para evoluir tinha que morrer, para gerar outro melhorzinho, morreu de novo, gerou melhor, morreu, nananã. Viu quantas vezes eu falei a palavra morrer? E qual foi a consequência do pecado? A morte. A morte só veio por causa do... Então, se você quer embutir a evolução nessa história, há uma incompatibilidade enorme, enorme. Tem que ser repensado isso. Aí canta na igreja domingo: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Não é? A terra era sem forma e vazia. E aí na segunda-feira está fazendo prova, dizendo, não, porque ao longo de bilhões de anos, tudo bem. A gente tem que seguir essa linha, porque senão, professor, eu vou reprovar. Tudo bem, mas isso tem que ser, né, muito bem explicado. Nas aulas, embora em alguns momentos eu tenha que mostrar o que se acredita, há também a outra realidade. Esse é uma forma de licenciamento que as universidades fazem. Falei, bem, existe outro lado da história. O professor da Unicamp, chamado Marcos Eberlin, que foi orientador do professor Romão. Marcos Eberlin é um dos químicos mais famosos do Brasil, o cara que mais publica no mundo na área de química, e ele é cristão, e tem levantado na Unicamp debates, querendo colocar em voga a ideia do criacionismo. Ele reservou uma sala uma vez para fazer um congresso de criacionismo, vieram o povo da universidade e falou, deixa disso, isso não cabe discussão aqui religiosa. E ele teve que ficar quieto. Então, isso tem sido comum. Então, sem perspectiva de eternidade, só olhando para o presente, ou então para o futuro que é imediatista. Um futuro, deixa eu beber hoje até o quê? Vocês sabiam que hoje tem muito jovem que entra em coma alcoólico e morre nos hospitais porque aspirou o próprio vômito? Vocês sabiam que tem jovem de 27 anos morrendo por cirrose hepática? Isso não se fala, né? A gente fica preocupado só com crack e companhia, mas é o fruto dessa sociedade onde vemos uma grande parte dos jovens, por não ter uma perspectiva futura, de se criar família e companhia, é tudo assim, no atropelo. Olha ao seu redor, quantos que caminhavam com você na fé, e hoje, olha para ele e vê se ele está muito mais feliz. Vai contando assim, não estou falando com espaço de 1 ano não, tem que dar mais tempo. Dá mais tempo para ele, para você ver a diferença que tem acontecido com ele. E aí, ó o bombardeamento. Minha filha que em Vila Velha estuda no Marista, que é um colégio dito cristão. Em uma das perguntas na prova, veio assim para ela, como foi criado o universo? Então as opções tinham, todas com a ideia da sopa quente, metano, amônia, água, esfriou, formou vida. As 5 letras. Se até num colégio cristão não se abre nem uma janela de diálogo, não tem compromisso. E aí vem o papel dos pais, vem o papel da igreja. Aí sim, a igreja tem que ensinar nesse ponto. E aí a região sudeste
Qual dos 4 estados mais tem investido nessa educação para esse lado? São Paulo. O Sul muito forte. Existe uma sociedade criacionista brasileira que fica lá em Maringá, no Paraná. Eu vou estar num congresso lá em novembro. Eles me chamaram por conta do livro. Chama SCB. Você pode se inscrever no YouTube. Tem muitas palestras muito boas. Toda semana tem uma palestra ao vivo, mas você pode passar o dia. Então, porque ao longo de bilhões de anos... Bom, quem falou bilhões de anos? Carbono 14. Aí vai um químico e fala sobre os problemas da datação do carbono 14. Que, de fato, se sabe que depois que passa a primeira meia-vida de 5.730 anos, existe dúvida. Existe dúvida. Porque ninguém acompanhou tantos anos para saber se o decaimento é sempre constante. Então, a gente sempre se apoia assim, né? Às vezes tem um professor lá que deu aula de química para você... Mas, tadinho, ele terminou a licenciatura em Química, leu o que o livro disse, tem 21 anos e está agora ensinando a molecada de 12, 13 anos. Não, gente, não, porque carbono 14 já contou, não, contou nada. Pastor. Oi. Tchau. Chegando as perguntas dos internautas aqui, aí estão me pedindo para refazer. É sensacional você, hein? Gostei de você. Você é demais. Você viu o ciúme também? Às vezes a gente brinca. Então, aí estão pedindo para perguntar aquelas novas descobertas que tem sobre evolucionismo, que aqueles resquícios de evolucionismo, de apêndice, não sei se você vai falar mais para frente. Excelente pergunta. Olha só. Você foi logo na... Então, dá um abraço no internauta. Ele é da caravana de onde? Caravana da EBG. Então é o seguinte... Valeu, Gabriel. Muito obrigado pela sua pergunta. Olha que curioso isso. Essa frase era muito dita nos cursinhos, nas aulas de biologia. Falou assim, gente, nós temos no corpo humano várias evidências de que muita coisa que está aqui já não serve mais e vai embora. Olha o siso. Quantos aqui já não tem siso? Aí o cara levanta a mão, realmente eu não tive. Tá vendo? Porque não precisa de tanta coisa dura para comer. De fato. Mas isso está relacionado à expressão de genes. Agora, dizer que o apêndice nunca serviu para nada, a gente se surpreende com as coisas. Artigos de 2017 e 2018 têm apontado a grande relevância que o apêndice tem para o intestino. Para quê? Olha que legal. Nós somos formados de 100 trilhões de células. Só que 10% do nosso peso é só bactéria. E nosso intestino contém mais de 300 bactérias diferentes, que se chama microbiota intestinal. As meninas da nutrição aqui devem estar todas, né? Microbiota, a gente precisa dela o tempo todo. Nós aqui no Espírito Santo fazemos parte de um grupo de pesquisa que estudamos a intervenção da microbiota intestinal e doenças cardiovasculares. Quando a gente melhora a microbiota no intestino, a pessoa melhora do seu quadro de Alzheimer, melhora do Parkinson, diminui pressão arterial, diminui a chance de desenvolver diabetes. Ou seja, a microbiota nos últimos 15 anos tem sido muito valorizada na parte da medicina, como prevenção. Beleza? Quando uma pessoa toma antibiótico ou tem uma diarreia muito intensa, ela perde a microbiota residente. Aí alguém poderia perguntar, puxa, mas como é que ela vai recompor? Não tem um backupzinho, não? Sabe aquelas fotos que você mais aprecia, que fica no seu iPhone, no seu celular? A foto que você mais aprecia, você salva no computador. Porque se um dia roubar seu celular, você tem de onde pegar. Vocês acreditam que tem trabalhos recentes mostrando que o apêndice é uma fonte de bactérias que se alojam e que, eventuais casos de perda ao longo do intestino, o apêndice serve como um backup, de forma a repovoar toda a árvore intestinal com a microbiota. Ai daquele que tirou o apêndice à toa, porque passa a ter disfunções da microbiota ao longo da vida. Então, que coisa, né? A ciência, às vezes, as pessoas olham e falam assim, não, porque o doutor falou. Olha,
Existe um conceito curioso da medicina chamado hipertensão. Hipertensão é pressão alta, certo? E a pressão alta mais comum na medicina é chamada de hipertensão essencial. Eu costumo perguntar para os meus alunos de medicina, falar, vocês sabem por que é esse nome, hipertensão essencial? Eu falo, não, professor, a gente viu no livro lá, anota, responde na prova. É porque até a década de 20 ou 30, os médicos acreditavam que era essencial manter a pressão alta para o idoso viver. Ninguém tratava as pessoas para baixar a pressão, era fundamental a pressão ser alta. Por isso o nome essencial. Então os conceitos na ciência são mutáveis, a palavra não. Quando a palavra diz, é como Billy Graham disse, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Pega qualquer jornal de hoje e fala assim, isso aqui tem alguma relação com a Bíblia? Vai procurando o versículo. É maravilhoso. Tem um versículo que eu li pela primeira vez, quando eu fui estudar, falando, vamos estudar sobre preguiça na Bíblia. Preguiça. Eu falei, será que tem alguma coisa sobre preguiça? Provérbios fala um monte, né? Mas uma delas diz que o cara preguiçoso, olha só, é como se fosse uma porta, a dobradiça da porta, ele move para lá e move para cá, mas não sai de lugar nenhum. E é verdade. De que o preguiçoso, ele fala assim, ai, tem um leão lá na minha porta, vou não, estou com medo. E não é verdade? Não avança. Aí você pega um cara que faz agora coaching, autoajuda, nada contra, mas às vezes falando coisas que a Bíblia já fala há tanto tempo, mas ele coloca como se fosse autoria própria. Desses eu estou fora. A minha autoajuda é a ajuda que vem do alto. Glória a Deus. Hã? Tiago, você comentou sobre a questão da apêndice aí. Esse comentário que você fez, há algum artigo que fale o fato dela inflamar como sendo a ação de reposição dessas bactérias? Sim, assim como a nossa garganta inflama, assim como a pele pode inflamar, ou então uma simples acne é uma inflamação. Qual é o problema do apêndice inflamar? É que esse apêndice pode ficar muito grande e se romper. Quando ele se rompe, qual é o problema? A parte toda adjacente ao intestino, ela não pode ter bactéria. Porque quando a bactéria cai nesse saco, chamado peritoneal, pode causar uma infecção generalizada, que chamamos de septicemia. Então, por que eu tiro o apêndice? Eu tiro com medo dele se romper. Mas assim, há algum estudo que demonstre que é substituído no organismo aquilo que inflamou, estourou, e aquelas bactérias vão substituir no organismo aquilo que precisa? Não, uma coisa é inflamar, estourar, e outra coisa é repor. O apêndice normal, ele nunca inflama e estoura. Ele fica com as bactérias na região e ele joga para cima, porque ele é certo? Ele não precisa estourar para mandar, não. Ele não é uma bolsinha à parte. Ele é apenas uma vírgula que está na alça intestinal. Beleza? Podemos seguir? Vamos lá, Thiago. Que legal. Essa imagem é interessante, né? Porque minha rotina de laboratório é como esse cara barbudo aí. Mas em momento algum eu abandono o outro lado. Não precisa estar de terno, mas escondendo a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Então isso não tem compatibilidade, tá? Aí eu me lembro do que está escrito lá em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Existe muita gente que acompanha esse cenário. Você não está sozinho na arca. Olha aí quem já entrou na arca. Olha quem já se salvou. Olha quem já manifestou de que era cristão e não tinha nenhuma vergonha nisso, mesmo fosse cientista. A gente tem aqui, Francis Bacon. Francis Bacon é o pai da metodologia científica. Se hoje uma pessoa que defende o mestrado, ela faz uma introdução sobre o assunto, né? Cria um objetivo, faz materiais e métodos, tem resultado, conclui, discute, Francis Bacon. Ele é o culpado.
Kepler, sobre os movimentos do planeta, os 3 movimentos, rotação, translação. Ele. Isaac Newton, co-inventor do cálculo. Sem ele, não tem nenhum sentido a física sem Isaac Newton. As leis newtonianas, né? Pasteur, meu Deus, chamado pai da microbiologia, um francês que professava Cristo. Descobertas interessantes e, inclusive, ganha como homenagem a lembrança sempre do leite pasteurizado, que, na minha opinião, é leite mosaizado. Como assim? Isso eu botei no livro. O que é o leite mosaizado? Foi um capítulo para isso, eu botei pasteurização ou mosaização? Porque a técnica que ele desenvolveu foi aquecer o alimento a fim de que ele não se degradasse facilmente. Pasteur fez isso a primeira vez em 1860, fazendo com o vinho dos produtores franceses, que perdiam rápido. O vinho ficava muito azedo, o vinho ficava acre, o vinho gerava vinagre. Para não deixar o vinho ficar azedo, fervia um pouco o vinho. Se você abrir lá em capítulo 16 de Êxodo, conta que Deus mandava o maná todo dia. Quando chegava na sexta, era o último dia. No sábado, Deus não mandava porque era dia de descanso. Aí o povo chegou para Moisés e falou: Moisés, amanhã a gente quer comer o maná. O que a gente faz com o maná? Abre lá depois, Êxodo 16, 23. Moisés fala assim: assem e cozinhem o maná. E então eles assaram e cozinharam, e não cresceu bicho algum. O aquecimento dos alimentos para prevenir contaminação já aconteceu desde o momento da era egípcia, que era chamada Universidade do Egito, né? Toda a fonte de ciência da época, mas Moisés foi orientado pelo pai: aquece. E o interessante, como que uma frase dessa está escrita num livro de mais de 2000 anos antes de Cristo, porque falar de crescer bicho algum, gente, até 1860 não se falava sobre bactéria, vírus, fungo, nada disso. Os médicos limpavam os seus bisturis na sola da bota para fazer intervenção no outro paciente. 1860, o Brasil já era independente. Os médicos não lavavam as mãos. Falou: para que lavar a mão? Sabia disso? Por que não lavava? Falei: mas qual o problema? Eu sou médico, o que tem a ver o sangue? E a Bíblia já dizendo sobre as contaminações, a importância da água na purificação. E das intervenções mais importantes da lavagem das mãos foi quando um médico austríaco começou a ver um caso curioso na Europa. As parteiras tinham mais sucesso nos partos do que os médicos. O médico fazia o parto, a mulher morria. A parteira fazia, sobrevivia. Começou a gerar uma ciumeira, né? Falou: que negócio é esse? A gente que estudou aqui. Aí um médico chamado Semmelweis percebeu que os médicos saíam do setor de autópsia, iam fazer o parto sem lavar as mãos. Iam com a mão suja de cadáver. As mulheres desenvolviam uma febre, que eles botaram o nome de febre puerperal, mas o problema era da mão suja mesmo. E aí esse médico disse: vocês só estão sofrendo esse problema porque não lavam as mãos. Levou 20 anos para convencer a importância da lavagem das mãos. Maxwell, lei da eletricidade, Damadian, que inventou a ressonância magnética. E aí eu parti aqui de propósito o outro lourinho, porque esse lourinho pode ser eu e você. A história continua. E não é um problema de defender a sua fé e ser cientista. Não existe esse problema da incompatibilidade. Aliás, entre as 10 universidades do mundo, as top 10, eu marquei aqui. A primeira de todas, Oxford, na Inglaterra, Cambridge, na Inglaterra, MIT, nos Estados Unidos, Harvard,
Inclusive, Harvard é em homenagem a quem? Ao pastor John Harvard. Era pastor. Essas que eu assinalei são de origem cristã. Eram cristãos que diziam: nós precisamos aprofundar no conhecimento. Então vamos produzir ciência. Que ideia errada, né? Ah, não, porque esse negócio de igreja e universidade tem nada a ver. Você que está enganado. Eu agora fiz o pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela. Sabe qual é a data de nascimento dessa universidade? 1495. Ou seja, o Brasil estava sendo descoberto, Pedro Álvares, ela já tinha 5 anos de universidade. Gente, em Vila Velha tem universidade? Agora tem, particular, né? A UVV, mas que não tem mais que 10 anos. Universidade não, antes era faculdade só. Então, essas universidades seculares, porque é de séculos, não é porque é do mundo, a origem delas veio principalmente de igrejas. Teologia era um curso que era dentro da igreja, era dentro da universidade. Tem até na universidade lá da Espanha, na reitoria, tem uma árvore como símbolo, e tem os ramos assim, ó, medicina, artes, engenharia, certo? Com os ramos. E a teologia está na base de todas, no desenho. Achei interessantíssimo isso. E o pessoal geralmente brinca lá, leva um desconhecido, fala assim: fica de costas. Aí a pessoa fica, e a árvore aqui atrás, né? Aí fala assim: agora levanta a mão. Aí ele levanta, vai ser engenheiro. Aí o pessoal brinca que onde ele bota a mão vai ser Mas me chama a atenção que ninguém vai cair na teologia. Por quê? Não é que ele não escolheu, mas a teologia na verdade é a base de todas, é saber que a fundação já está determinada, a gente apenas aproveita daquilo que está criado. Tem coisa que passa na sua cabeça e você nunca refletiu, e apesar de ver sempre. Quer ver? Todo mundo aqui já viu na biologia um fenômeno chamado osmose. O que é osmose? Conceito de osmose. O pessoal geralmente brinca, né? Pessoal da biologia. Ai, meu Deus. Cadê o pano? Pastor, molhei aqui, ó. Perdão. Não, tudo bem, tranquilo. O que é osmose? O pessoal brinca assim: vou dormir com um livro debaixo do travesseiro para ver se passa. Fala, Deus. Mas o que é osmose? Osmose é a difusão líquida de um meio menos concentrado para o mais concentrado. Fala assim: mas e quem determinou o movimento do fluido para a região mais concentrada? A água, pensa. Engraçado que o professor, quando explica isso, ele fala num tom de obviedade. Ele fala assim: então, gente, olha só, você já sabe que do mais diluído vai para o mais concentrado, né? Então vamos agora para o 2. Vocês sabem que o positivo atrai com o negativo, né? E que o positivo com positivo repele. Por quê? Porque se for na essência o que é o positivo e o negativo, o negócio é muito mais profundo. É a gente que bota nome para ficar fácil. Aí aparece revista dessa aí, ó. Na minha época, assim, nas bancas, que hoje a galera baixa, compartilha por PDF, né, WhatsApp e tal. Mas essa revista é de 2008. Olha que ousadia o título. Darwin, o quê? O homem que matou Deus? É isso mesmo? Esse foi um dos livros, pastor, que me motivou a escrever. Eu falei: não, a gente está precisando criar fonte para essa moçada ler também. Fonte onde ali a Bíblia e a ciência. Então vamos embora. Agora, muita gente nunca leu o livro de Darwin sobre a seleção natural.
Baixa ele para você ver. Olha, eu tirei aqui um trecho muito curioso da escrita de Darwin. Ele disse assim, ó: na viagem que fiz a bordo do Beagle era o navio que ele ganhou. Darwin tinha feito teologia e ganhou uma viagem junto com os padres para passear no navio Beagle ao longo da costa de toda a América. Então é por isso que ele conseguiu chegar lá na ilha de Galápagos, próximo ao Equador. Passou, desceu, passou pela Argentina, subiu, e aí chegando na Inglaterra de novo, trouxe algumas conclusões. Bom, aí no texto ele fala: no meu regresso a casa, em 1837, ok, pensei que se fosse pacientemente coligindo informação e refletindo sobre todos os dados, que de alguma forma se relacionassem com esta questão, talvez fosse possível dar passos no sentido de desvendar esse mistério. Você viu quantas vezes ele botou assim, provavelmente, talvez, porque Darwin, como alguns falam assim, ciência é prova, Darwin não fez nenhum experimento, Darwin não conhecia nem o que era DNA, não sabia. Agora olha o que está em amarelo: após 5 anos de trabalho, permitir-me o quê? Quando alguém especula é o quê? Ele tem certeza? Você daria quanto de dinheiro para falar, não, o cara especulou, é bom, o cara especulou, não, ele mesmo falando sobre o assunto, e rascunhei algumas notas, que em 1844 transformei num esboço de conclusões que na altura me pareciam prováveis. Eu acho que se Darwin estivesse ouvindo o que o povo fala hoje, ele ia estar assim, ó: não fui eu não, eu estava só pensando do que eu vi, mas agora eu tenho que refletir outras coisas, sabe? Entendido? Eu passei uma experiência dessa, lógico, não foi porque morri e ressuscitei, mas eu estava na Espanha, minha aluna defendeu o mestrado aqui na UVV e eu estava por videoconferência. E como o pessoal no laboratório estava falando muito, desligaram o microfone. Então eu só fiquei olhando. Aí a banca fez uma pergunta para ela e ela falou uma bobagem. E aí com a bobagem dela, a banca falou: então, por exemplo assim, a parede então é de chiclete. Aí ela: isso, então é de chiclete e... Estou só contextualizando aqui. A bobeira foi falando, foi ganhando minutos, e eu do vídeo só... porque eu estava querendo falar. E aí depois, quando abriram o áudio, aí um professor falou assim: acho que o Tiago quer fazer alguma consideração. Aí eu, gente, que alívio. Eu falei, nossa, parecia que eu tinha morrido, eu estava, vendo esse cenário e não podia intervir. É o mesmo cenário de Darwin. O povo usando Darwin como um escudo para ficar falando de vãs filosofias e tentar usar como obstáculo o Evangelho de Cristo. O pedaço aqui é: a minha obra está agora, olha quanto tempo, hein? Quase terminada. No entanto, serão ainda necessários alguns anos para completar. Mas a minha saúde não é melhor. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele especulou, ele observou. Ele levou 15 anos escrevendo, mas ele teve que dar uma acelerada, porque falou: se eu morrer, aí não tem legado, deixa eu escrever. E aí veio a origem das espécies. O próprio Darwin, na outra parte do texto, no capítulo 6, diz: se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas, pequenas modificações, a minha teoria estaria completamente arruinada. Cadê essas evidências? Tem o peixe. O peixe o quê? O peixe é peixe. Não, porque agora também a gente encontrou água em Marte. Ok, se tem água em Marte, tem? Se tem água em Marte, tem? Água. Vida é outra história. As pessoas especulam demais. Aí Isaías esquecem, quando Deus fez: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos eu dei as minhas ordens. Lá em Gênesis, quando fala sobre o criou,
Tem uma palavra em hebraico que diz bará. E o bará de Deus é o seguinte: o que não tinha passou a ter. O que não era passou a ser. Então, enquanto alguns acreditam no bará do Big Bang, que é um absurdo. Por que é um absurdo? Já fala aí um pouco do Big Bang. Por quê? Bom, você imagina um caminhão aqui na frente, passou, correndo, cheio de manteiga, trigo, chocolate. Ele saiu capotando, certo? E lá na frente, quando abriram o caminhão, veio um bolo bonitinho com ainda feliz aniversário. Falei assim, não, porque ao longo de bilhões de anos, não é o tempo que vai corrigir, a desordem ela é crescente. Isso diz inclusive na segunda lei da termodinâmica, de que existe sempre uma energiazinha que é dissipada, que é perdida. Isso se chama entropia. Entropia. O outro problema é que quando se fala sobre o Big Bang, já se coloca embutido que os elementos químicos já estão prontos. Olha, para descrever um hidrogênio, o negócio já é muito complexo. Pergunta para aquele menino lá da química. Tem teorias de Rutherford, de Bohr, como é que é o elétron que roda em volta do próton. O negócio não é tão simples não. Estou falando isso para o hidrogênio, hein? Só tem um próton e um elétron. Então, quando coloco na sua cabeça assim, então, gente, o metano, a água, a amônia, metano, água, amônia, isso. Quando ficaram quentinhos, formaram as outras coisas, você levanta a mão na aula e fala, professor, e quem formou o metano? Então tá bom, então, e quando essas se formaram e geraram proteínas, que essa é a ideia, mas peraí, para gerar proteína eu não preciso de ribossomo? E para formar o ribossomo, vem da onde? Eu não preciso do código genético? O DNA não tem que estar presente? Peraí, então se o DNA está presente, também precisava de proteína para produzir o DNA. Então quem foi gerado primeiro? O DNA ou a proteína? Então é uma conversa mansa para boi dormir. E aí, uma sugestão de livro além do Biblioquímica é Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse livro todo mundo tem que ler. Anotaram aí? Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Legal. De Norman Geisler. Muito bom. Puxa fundo agora comigo assim, ó. Você acabou de entrar em contato com 79% de nitrogênio, quase 21% de oxigênio e o restante de CO2. Essa mistura está presente aqui agora, muito bem balanceada. Agora, ai, se o oxigênio fosse um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Se fosse menos, incompatível com a vida. Se fosse um pouquinho a mais, sofreríamos explosões espontâneas na Terra. Por isso, quando Deus diz assim, ó, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, não é? Jesus, quando usa o exemplo do Espírito Santo e fala, ó, o vento vai, o vento vem, a gente não sabe para onde vai e de onde vem, mas o Espírito vem e trabalha. Quando Adão e Eva esperavam todo dia Deus chegar ali no Éden, na viração do dia, e vinha com a sua voz, e vinha com o seu vento. Veja, não é à toa que o primeiro instrumento musical, quem aqui é músico? Qual foi o primeiro instrumento musical criado em Gênesis? Olha os músicos aí, ó. Pede pergunta. Primeiro instrumento musical criado em Gênesis, flauta. E depois o órgão, que eram os filhos de Jubal. Só que o órgão na época não era um teclado Roland, não era sintético. Era o que? Tinha que passar vento e gerar som. Isso é eu e você nessa vida. Porque enquanto nós somos instrumentos, quando que nós vamos gerar som?
quando o vento passa por nós. Quem é o vento? O Espírito. Sem vento, você é um mero instrumento sem som. E esse mesmo vento que te alimenta, na mistura perfeita, é aquele que te dá vida para refletir todo o tempo o nosso Cristo. E à medida que eu reflito, eu passo apenas a executar o que a mente manda. Aí vem a ideia de Paulo, quando fala: Cristo é a mente, e nós apenas os membros desse grande corpo, mas estamos totalmente ligados, né? Anelados. Licença. Gente, você pediu licença, não acredito. Deixa eu fazer a pergunta, gente. Que educado. Então, Educado. o que acontece? Teologicamente existe aquele papo de Kairos e Cronos. Eu queria saber se tem algum estudo, alguma coisa que nos mostra isso, tipo, cientificamente. Tipo, antes não tinha tempo, mas aí passou a existir. Existe algo relacionado a isso? Meu Deus, isso eu vou confessar que não é a minha área. Não é minha área da física. Nunca me preocupei com esse. Acredito plenamente que o Kairos e o Cronos. Entendo, mas não tenho resposta. É igual perguntaram uma vez se Adão tinha umbigo. Hoje eu estava com essa guardada aqui, eu vou deixar para você. Se Eva teve umbigo, né? Então, em relação, se a gente tem essa evidência do Cronos e do Kairos, eu não tenho dúvida de que Deus, Ele não olha para a foto, Ele olha para o filme e sabe de toda a história. É o ontem, o hoje, eternamente, não tenho dúvida disso. E creio que por mais que a gente investigue, isso está dentre as coisas mais difíceis. Nós somos limitados para entender esse Kairos de Deus. E a gente acaba dando esse nome para trazer um certo alívio, né? Eu estava conversando com ele sobre isso, porque muitos cientistas, eles não creem em Deus, né? A grande maioria. Então, se não creem em Deus, logicamente, eles não creem no tempo, que não é o nosso tempo. Então, assim, seria muito, talvez, complicado pensar na possibilidade no tempo que, teologicamente, a gente crê, que é um tempo de Deus, que a gente não conhece, que é fora da nossa linha. Já se o cientista não crê no tempo de Deus, então, para ele, Kairos não existe. Para ele, talvez a pergunta dele seja o seguinte: no Big Bang existia um tempo especificamente ali envolvido? Provavelmente, entendeu? Porque o tempo aí, que nós... É o tempo Cronos, entendeu? Ok, entendi. Se de fato... Veja, é porque o Big Bang, alguns acoplam a história do Big Bang com a criação, porque do nada se surge algo. Ok, onde está o problema do Big Bang? É a continuidade do processo, de achar que a vida foi gerada a partir dos seres inanimados. Aí por que hoje a gente estuda química orgânica e inorgânica? Por que se divide isso? O professor da orgânica fala assim: gente, química orgânica estuda os elementos carbono, oxigênio, hidrogênio, mas esses elementos também estão na inorgânica. Sabe por quê? Até o século XVIII, acreditava-se que os elementos químicos que formavam a vida não eram iguais aos que formavam seres inanimados, eram coisas independentes. Então existia a química inorgânica, a química da morte, e a orgânica da química da vida. Que surpresa, não? Até que o século XIX, o indivíduo em laboratório consegue produzir a ureia, que é uma molécula orgânica, a partir de algo que era inorgânico. Espera aí, então deixa eu amadurecer isso. Se nossos elementos químicos são os mesmos da terra, quando Deus fala então, através de Moisés, de que Adão foi gerado do pó da terra, isso é alguma novidade para você? De fato, Deus não conta os detalhes do processo. Assim como você também não entende nada sobre voo e não entende nada sobre o processo de aviação até chegar em São Paulo de avião. E qual o problema nisso? Você não voa mesmo assim? Eu não estou falando para você que autorizar sua inteligência e falar: então não preciso saber, é ótimo que eu descanso. Não, tem coisas que Deus
através de Moisés, gente. Não foi descrito cada detalhe, mas olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Esse, ó. Deixa eu mostrar esse dado antes. Olha o título no artigo da Nature: fibras e estruturas celulares preservadas num dinossauro. Aí eles põem que o dinossauro tinha 75 milhões de anos. Isso é o dado deles. Olha a figura. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são glóbulos vermelhos, são hemácias encontradas no interior dos ossos dos fósseis dos dinossauros. O quê? Tem célula ainda preservada? Não, não é só célula não. É proteína, por microscopia. Dentro dos ossos não tem aquele tutano? Tutano do boi? Os dinossauros também têm tutano. Foram partir o fóssil para caber dentro da caminhonete. Quando partiram, viram que tinha material. Agora me fala, como que uma hemácia viveria 75 milhões de anos? Quem está errado? A evidência ou o título? Quem está errado? E o interessante é que o texto fala que esse dinossauro não estava no local congelado, eram condições muito normais de preservação. Ora, então esse dinossauro não tem tanto tempo assim. Em relação, olha essa frase: Deus nunca fez um milagre para convencer um ateu, porque suas obras comuns já se mostram como suficientes, são provas suficientes, né? Deixa eu adiantar aqui só para mostrar uma coisa. É essa aqui, ó, essa aqui. Olha um artigo publicado na área de cirurgia plástica, na década de 90. Foi chamado de procedimento de Eva. A transferência da costela, da 7ª costela, face a cartilagem, para reconstruir uma mão. A pessoa aqui, ó, perdeu a mão num tiro. Olha como é que ficou a mão. Qual foi a ideia do cirurgião? Vamos remover a costela e com o osso da costela nós vamos reconstruir a mão. Essa aqui é a mão após o procedimento. Por que isso não é falado nas aulas de medicina? O que é a costela servindo como um reconstituinte de células para se formar uma nova mão? Isso foi feito por um homem. E no final ele fala, olha, a fonte da costela não é importante o tecido ósseo, isso é o de menos. São as células que estão no interior da costela. São as chamadas células tronco, capazes de gerar novos tecidos. Hoje a área da bioengenharia tecidual trabalha com o interior dos ossos para reconstituir e formar novos órgãos. Obra humana já produzindo bexiga, produzindo orelha, produzindo cartilagens diversas. E por que então a ideia de Eva vindo da costela seria um absurdo? Voltando aqui um slide. A gente fica maravilhado quando vê a Fórmula 1, a tecnologia envolvida, né? Trocar um pneu em 4 segundos. Para que trocar um pneu na chuva? Que bom, para não escorregar, porque tem mais superfície de contato no pneu. E aí tem dia que você está lavando a roupa na sua casa, está sozinho, aí você olha para a mão e fala assim, poxa, meu dedo enrugou. Que feio, dedo de velho. Deixa eu secar logo. Engraçado que o dedo enruga, e quando seca, o dedo desenruga. E não tem que trocar, não tem pit stop. É como se fosse o pneu enrugando na corrida e desenrugando. Ou seja, o dedo é mais avançado, muito mais do que o próprio pneu. E qual a intenção das pontas? Só as pontas enrugam. Talvez você na piscina, é mesmo? Poxa, por que só a ponta do dedo enruga? Porque a gente achava, não, porque ficou muito úmido, enrugou. Já pensou você sair todo enrugado da piscina? Ninguém. A mulherada, Deus me livre. Aquelas que passaram dos 30, nunca mais. Mas por que só a ponta dos dedos e os pés? Para aumentar a superfície de contato e não deixar enrugar. Não deixar escorregar. Aí vem um trabalho científico para falar sobre o assunto.
Aí o que ele diz? Primeiro eu procuro da onde é a universidade. Aí vem Centro de Comportamento e Evolução. Falei, lá vem. Aí qual foi o comentário no artigo? Bom, o encolhimento, né, da pele foi uma característica evolutiva para se adaptar ao meio e para papá. Não. O dedo não pensa. Teve que ter um designer muito inteligente, porque da mesma forma que teve para o pneu, tem que ter para o dedo, né? Então, o cara aqui dizendo, eu sei evolução, eu sei que a evolução é verdade, porque nós vemos a evolução acontecendo todo o tempo. Entenda a figura. De fato, nós vemos evolução todo o tempo. O cachorro continua sendo cachorro, ele só muda o tipo de pelo, o tipo de focinho, mas as características é de cão. Nós não vemos a todo tempo uma célula se transformando num homem. A única diferença então da evolução, se alguém te perguntar, você acredita em evolução? Eu acredito na microevolução, micro, entre as espécies, não interespécies. Beleza? Olhar para uma nadadeira e falar, ô nadadeira, daqui uns milhões de anos vai virar asa, hein? Tu vai voar, vai. Não é assim não. Então essa diversidade humana, ela existe por conta das influências ambientais. De fato. O ambiente pode influenciar então na expressão gênica? Sim. E estou acabando. Essa ideia da expressão gênica atualmente tem uma área chamada, anotem esse nome, hein? Vocês vão ouvir muito, epigenética. O que é a área da epigenética? São os ambientes externos influenciando na expressão do gene. E nós temos casos desses na Bíblia, pastor, temos. Quando Jacó e Labão fizeram aquele acordo das ovelhas, lembra? Opa, parte da ovelha vai ser malhada, parte não vai ser. Consta que ele parte um galho de uma árvore, que tem uma parte branca, só que a gente olha para aquilo e acha que o bicho ficou olhando para o negócio branco. Não, se você olhar melhor o texto, ele ancora aquilo na água. Então é como se fosse o aspecto de uma seiva que descesse e caísse na água. Então o animal bebeu daquilo. E de fato alguns fatores pelo qual ingerimos, manifesta no próprio filhote. Manifesta, professor? Claro. Vocês já ouviram falar numa droga chamada talidomida? Usada na década de 60? Mulheres que tomavam para não enjoar, não ter dor, nasceram com seus filhos sem os braços e sem as pernas. Só nascia o tronco. Bota depois no Google, focomelia talidomida. Assiste no Netflix um documentário, talidomida. O desastre que foi na Alemanha, na década de 60. Quer dizer, engraçado, para a ovelha é um absurdo, né? Mas para hoje, mulheres que gostam de álcool, gestantes que bebem durante o ato, durante a gestação, podem ter filhos com chamada síndrome alcoólica fetal. A distância entre o lábio e o nariz aumenta, os olhos ficam mais esparsos, pode ter prejuízo de aprendizado, prejuízo motor. O interessante é que Deus fala para a mãe de Sansão, não esteja perto, né? Não seja dada a bebida forte. Maria Isabel, você vai ter João Batista? Não beba. Aí virou modinha, uma época que a mamãe podia tomar uma taça de vinho que não tinha problema. Hoje a nutrição já mudou completamente, sabia? No primeiro trimestre, jamais, não dê álcool, em dose nenhuma, porque o bebê não consegue metabolizar o álcool que a mãe pode passar para ele. Aí de novo a Bíblia se mostra como? Olha como eu sou verdadeira. De fato, a abstinência total durante a gestação protege o neonato.